Olá! Então, minha primeira live que eu convido, na verdade, que eu recebo um convidado muito especial. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Que alegria estar aqui. Olha o Franz, o Leica, muito obrigada. Vamos ver aqui, o Franz. O grande Franz aqui, que eu tenho a alegria de receber. Fazia muito tempo que o Franz estava aqui na minha mira. Oi, Franz! Oi, Débora, tudo Que bem? alegria, deu certo! Privilégio de estar contigo. É, privilégio é todo meu, grande mestre. Fazia muito tempo, né, Franz, que a gente estava Só marcando, pensando nessa live. pensando, marcando, ligando e tudo, mas não dava. Não dava, agora deu. Que coisa boa te ver. Tô assim com saudades de a gente se encontrar pessoalmente. Verdade. Então tá, gente, para quem não conhece, aí o Franz é um grande especialista em comunicação, é meu mestre aí, admiro demais ele. Para quem está entrando, gente, já clica ali no aviãozinho, chama mais gente para essa live, porque esse cara vai trazer informações incríveis. Ele é muito humilde, mas eu vou aqui extrair muitas coisas dele, eu tenho certeza. Olá, tudo bem? Bruno, seja bem-vindo. Agora eu estou aqui no meu Instagram, no computador, que daí eu vejo também as perguntas, porque aqui vem muito rápido. Aqui vai rápido, aqui vai rápido. Vai rápido, né? Clica. Oi, Yara. Para aí, deixa eu ver. Como é que eu faço aqui no do Franz, tá? Gente, o que eu preciso confessar para vocês que eu estava falando pro Franz que essa é a minha primeira live. Então eu tô me coordenando aqui. A primeira live que eu faço como host aqui, Como host. convidando. Host. Então a gente vai A primeira de muitas, aprendendo. eu espero. Ah, vai ser. Comecei em grande estilo aqui com um super convidado. Que bom te ver aqui, Yara Adelaide. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, gente, para quem não conhece, o Franz, ele trabalha na Apple Developer Academy como UX Mentor. Ele é especialista em storytelling. Na verdade, para mim, ele é o grande mestre em storytelling. E ele tem mestrado em computação gráfica. Franz, traduz para a gente aqui o que é ser um UX Mentor. Fala um pouco do teu trabalho. Então tá, na verdade assim, ó, eu trabalho com experiência do usuário, planejando e projetando experiências. A maioria delas são experiências digitais, mas não especificamente, ou seja, não precisa ser digital, pode ser até física, pode ser presencial ali. Então, esse programa Apple Developer Academy é uma parceria entre a Apple, o Instituto Eldorado Uhum, e a PUC. Nesse uhum. programa entram os times de desenvolvimento, alunos da área de design, desenvolvimento ou qualquer outro curso, e eles formam times para desenvolver aplicativos. Então, a parte deles é criar o aplicativo. E meu papel é ensinar eles a que o aplicativo seja uma excelente experiência para quem vai baixar o aplicativo ou usar o aplicativo. Então, como Uhum. promover experiências? Isso é um mentor de UX, um mentor de experiência do usuário. Basicamente é isso. Perfeito. Muito bom. Eu me lembro até hoje, quando eu conheci o Franz, eu fui ministrar um curso para os alunos e o Franz estava lá. E aí, no curso, como todos os cursos, as pessoas também têm que se apresentar. E o Franz foi se apresentar e simplesmente deu um show. E aí todo mundo falou, sim, o nosso grande mestre. É aí que eu fui perceber que o Franz é muito admirado por todos os alunos. E eu fiquei impressionada com a capacidade de ele encantar as pessoas. Quando ele começou a falar, simplesmente ele prendeu a nossa atenção. E aí que eu vi como a gente aprende ensinando, né? Porque lá eu era instrutora e acabei aprendendo muito contigo, Franz. E me conta aí como é que surgiu o teu interesse pelo storytelling, como é que o storytelling entrou na tua vida? Na verdade, eu acho que desde pequeno já me envolvi com digamos assim, com o storytelling, com contar histórias.
Uhum. Minha mãe é brasileira, meu pai é equatoriano e a gente morava no Equador. Então, normalmente, todo lugar que eu ia, sempre tinha as perguntas: ah, tu é descendente brasileiro, tua mãe é brasileira, tu é brasileiro. Então, eu tinha que contar histórias de como é que eu cheguei no Equador, como é que minha mãe veio. Quando eu vim estudar no Brasil, todo mundo disse: ah, tu é do Equador, então nos conta como é que é no Equador. E eu fui pouco a pouco vendo que as pessoas se interessavam pelas histórias da minha vida. Então, digamos, naturalmente, sempre passei a contar histórias de um lado ou de outro. Mas Uhum. eu acho que teve duas coisas assim muito marcantes para mim. Talvez a primeira delas foi, obviamente, Star Wars. Quando eu fui no Ah, sim. cinema ver Star Wars e aquilo, digamos que a história que eu vi ali me impactou de uma maneira tão profunda que eu sonhava com ser Jedi. E os princípios dos mestres Jedi eu comecei a aplicar na minha vida. E eu comecei a perceber por que uma história, uma ficção, trouxe comportamentos, valores, normas que eu quero adotar. Então, essa foi a Uhum. primeira. E a segunda, talvez, onde eu formalizei mais a questão do storytelling, onde eu disse: não, isso aqui é uma ciência, isso aqui é uma arte, é algo que tu pode aprender, que tu pode desenvolver. Uhum. Basicamente, acho que foi no mestrado. Foi no mestrado. Quando eu percebi que, embora eu fizesse software muito bem feito, que era mestrado em computação gráfica, as pessoas se interessavam muito mais, sabe, pelo processo, pela história de como é que aquilo foi feito. E eu lembro um momento marcante que foi quando surgiu Toy Story, que foi o primeiro, por assim dizer, a primeira filme, longa-metragem feito completamente animado por computador. Não era um efeito, era um Ah, filme verdade. inteiro feito. Uhum. E eu me lembro que a gente falava assim: não, vamos ter que ver Toy Story porque ele usa esse algoritmo, usa que tipo de programa. A gente estava preocupado com a técnica. E eu me lembro que entrei no cinema e disse: não, eu preciso olhar tudo, olhar como é que eles fizeram as sombras, como é que fizeram o brilho, a transparência, que tudo são algoritmos, fórmulas matemáticas. E eu percebi que 3 minutos depois que o filme começou, eu nem prestava atenção ao algoritmo, eu estava envolvido na história. Esqueceu. E eu Ah, falei: que meu legal. Deus, eu nem percebi. E aí eu vi o poder que aquilo tinha, de como as Uhum. histórias nos levam para outro lugar e nos transformam. A partir dali eu disse: não, Uhum. isso é uma ciência e eu preciso aprender. Isso é uma arte, eu preciso aprender a fazer isso, a ter esse poder de levar as pessoas a fazer algo, a fazer algo que seja para o seu próprio benefício. Uhum. Que legal. Tu te encantou com a história e é isso que tu faz hoje em dia, né? Isso que eu faço. É o encantador de audiências, assim. É assim que eu te vejo. Olha só, Franz, eu queria saber quando tu assiste aulas, lives, reuniões e apresentações, o que mais te incomoda, assim, aquilo que a gente olha e percebe assim, nossa, podia estar melhor. O que tu sente que são as maiores falhas, os maiores pecados ou os gaps aí nessas apresentações e nas aulas? O que tu poderia citar pra gente? Os Na verdade, erros? assim, ó, eu acho que o que mais me incomoda é o desperdício de potencial ou desperdício de oportunidade. Porque o que eu mais vejo é pessoas que sobem no palco ou que vão de uma aula, ou vão fazer uma live, e elas poderiam ter um impacto tão grande na plateia, mas Uhum, terminam tendo, sabe, um impacto mínimo. E às vezes são mudanças muito pequenas. Por que se dá isso? Na minha opinião, porque as pessoas não se preparam. Então, eu também acho. deixa eu explicar isso aqui. Eu aprendi a falar em casa, entende? Meus pais me ensinaram a falar. Eu fui ouvindo alguém dizer água, mamãe, papai, eu Uhum, fui aprendendo as palavras. Mesmo assim, eu tive que ir num colégio onde o colégio formalizou a melhor maneira de eu falar, as melhores palavras. Então, ou seja, embora eu soubesse falar, eu aprendi como escolher umas palavras mais adequadas para obter resultados. Da mesma forma, eu sabia usar perfeito. um lápis, sabia usar um lápis. Mas para poder me comunicar por escrito, eu fui num colégio e aprendi a escrever a Uhum, grafia das letras, a escolha das palavras, a sequência, a rima. Eu vejo que as pessoas fazem isso na profissão. Então, olha, eu só quero ser médico e eu entro no lugar para aprender como ser médico. Eu quero ser piloto de carros, de corrida, não basta eu aprender a dirigir, eu tenho que entrar num lugar especializado para fazer. Só que uhum, 99,999% das pessoas sabe falar,
mas não sabe se comunicar. Então, ele acha que o Exato. simples fato de eu saber colocar uma palavra do lado da outra para mim, sabe, para falar, para passar sentido, isso não é o mesmo que se Uhum. comunicar. Então, eu vejo que as Uhum. pessoas, muitas vezes, sabem muito, e isso me entristece. As Eu pessoas também. sabem muito, muito, muito do conhecimento. E quando sobe no palco, a sequência como ele coloca as coisas é tão pesada, é tão chata, tão enfadonha, Enfadonha. É. e aí tu diz, meu Deus, e olha só, essa Tem pessoa... uma frase, Franz, peraí, desculpa Diga. te interromper, Não, mas é vai, uma vai. frase que me veio na cabeça. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Parecer bom, Então eu exatamente. fico aquela angústia, eu falei, essa pessoa é um potencial Isso. enorme e não tá demonstrando, né? Então, eu digo assim, ó, é desperdício de potencial. E eu vejo que Exato. hoje nós temos que nos dar conta, estamos na era da comunicação. Então, Uhum. é inaceitável que qualquer profissão, a pessoa não faça um curso de comunicação, não diga assim, tá, eu vou ter que falar em público. Então, É. eu vou aprender com isso, vou correr atrás. Então, isso me incomoda. E tem coisas simples, por exemplo, não estou nem falando em PowerPoint, em postura, sabe, na maneira como argumenta, o tempo que leva, a cadência, Uhum. a escolha de Os palavras, argumentos que os usa. argumentos. Então, isso para mim é triste porque não é só, vamos supor que o palestrante deu 1 hora de palestra. Ele não desperdiçou 1 hora da vida dele. Ele desperdiçou 1 hora multiplicada pelo número de pessoas que estão sentadas na plateia. É Então, se eu tenho verdade. 100 pessoas, foram 101 horas jogadas fora. Por quê? Porque 100 pessoas ficaram sentadas 1 hora e ele Uhum. desperdiçou 1 hora. Então, isso para mim Sem, realmente assim... E sem contar no potencial de negócios que De ele negócio, desperdiçou, né? Isso aí nem conta. Então as pessoas perdem oportunidades de alavancar suas carreiras por exato, não ter é uma isso aí. comunicação eficaz, de se conectar mais com as pessoas, de gerar engajamento. Quando a gente fala de líderes, aí daqui a Isso. pouco eu já quero que tu traga um pouco da tua experiência com liderança, tá, Franz? Eu costumo dizer nos cursos, tem alguns alunos aqui me assistindo, eles vão lembrar do segredo dos 3 P's, Fran. Eu digo que para quem quer alta performance, e aqui a gente está falando de alta performance na Alta performance. comunicação, e Exatamente. excelência, porque falar todo mundo fala, mas estamos falando de alta performance. Então eu digo que existe o segredo dos 3 P's: preparação, preparação e E preparação. preparação. É isso aí. É isso, né, Franz? Não é dom, gente. As pessoas Não acham que é existe dom. dom. Tu vê uma pessoa dando um show, não é dom. A gente não sabe quantas horas as pessoas dedicaram o seu É tempo. isso. Eu E me aí lembro, eu eu, lembro que eu tive uma fala. palestra e no final alguém me disse assim, para ti é fácil, tu tem o dom da fala. Exato. E aí eu disse para ela assim, ó, não é fácil para mim. Eu vou te mostrar que tão fácil é. Eu quero que tu olhe minha conta da Amazon para ver quantos livros eu li para chegar Exato. nesse fácil. A Exato. quantidade de Uhum. horas que eu gastei preparando, organizando, Preparando, pesquisando. pesquisando. Então não é dom, é uma habilidade que você tem, até Claro. porque eu era extremamente tímido. Eu era assim, ó, talvez um dos garotos mais tímidos que existiu na face da Terra. Olha só. Mas aí tu entende que quanto mais, digamos assim, como uma criança. Se uma criança só consegue falar ela tem que apontar, ela não recebe o que ela quer. Quanto mais ela usa a fala, quanto melhor ela usa a fala, mais coisas ela consegue. Ela pode ser Uhum. sorvete, mas ela aprendeu sorvete de creme com calda de chocolate. Ela falou melhor, teve melhor Muito bom. resultado. Então, Claro, é quanto isso mais eu aprendo mesmo. a falar, mais negócios eu faço, mais alcance eu tenho. Então, isso é importantíssimo. Perfeito. Eu preciso comentar com as pessoas aqui que estão. Quero agradecer a Gra, o Alisson, a Rosana. Tem um monte de gente aqui entrando. Eu leio os nomes rapidinho. Pessoal, bota o aviãozinho, convida as pessoas conhecidas que vocês acreditam que precisam de uma comunicação eficaz para acompanhar aqui a gente. Uma das aulas mais incríveis, uma das palestras mais incríveis, eu já falei isso para o Franz e preciso falar de novo, foi no ano passado. Essa aula está disponível. Franz, fala onde que as pessoas acham essa aula, que depois eu vou falar o que eu achei Tá dessa no aula, né? YouTube, tá no YouTube. Pode Qual é colocar o tema? Franz Figueroa e pode Tá, botar Experiential Learning, sabe? Aprendizagem isso, experiencial, Experiential Learning. exato. Então, assistam esta aula que ele coloca em prática todas as técnicas de uma forma tão incrível, encantadora e natural.
E aí, Franz, eu também dou palestra e a gente sabe, até te perguntei isso depois da palestra, quanto tempo, quantos dias tu demorou para preparar aquela palestra que estava assim muito perfeita, muito alinhada do início ao fim. É tudo muito bem pensado, né, Franz? Cada exemplo, o visual, o PowerPoint, as animações, foi muito incrível. Então, se vocês querem assistir uma aula que é uma aula top de exemplo de oratória, assistam essa aula. Então, a minha pergunta é, Franz, tu sente que o teu preparo é maior quanto menor é o teu tempo de fala? Porque é isso que eu penso. Eu me preparo muito mais quando a minha fala é curta do que quando eu tenho que dar um curso de 16 horas. Como é É, que é a preparação para ti quando tu tem pouco tempo para passar uma mensagem? sem dúvida, sem dúvida. Diga assim, quanto menor o tempo que tem para falar, muito maior tem que ser a preparação. Por quê? Uhum, Porque eu preciso ser muito conciso, uhum, deixar claro o conceito ou a mensagem que eu quero passar, e entender que as pessoas pensam diferente de mim. Então, eu preciso que pensar muito bem qual é a sequência de itens que eu vou colocar, a forma. uhum. Principalmente, eu acho que tem dois pontos que são, na verdade, são três pontos que são cruciais em qualquer experiência. Hum. É o início, o fim. Exato. A primeira Como eu impressão é a que fica, lembrem disso, gente. Primeira O impressão é que início é fica. fundamental, o final, então, tem que ser muito bem pensado, Uhum. porque de uma experiência, a coisa que a gente mais lembra é o final, Fechar com chave de ouro. fechar com chave de ouro, e os picos emocionais que tem que ter ao longo do período. Então, eu Perfeito. preciso entender que tem que ter picos emocionais. Quanto menor o tempo eu tenho, sabe, menos tempo eu tenho de preparar as pessoas para a parte emocional. Então, tem que ser Uhum. muito mais sábio na escolha de palavras, na sequência. É. Então, toma Uhum. tempo, toma bastante tempo. Mas o resultado, Isso. quando tu vê no olho de alguém que de alguma maneira tu impactou, que ela abriu os horizontes dela, ou que isso vai trazer benefício para a pessoa que está na plateia, não tem dinheiro que pague isso, não tem. É. Uhum. A satisfação, né, A Franz? satisfação Tem um livro. Ai, eu vou me levantar e vou pegar esse livro, gente, porque vale muito a pena eu mostrar para vocês. Espera aí. Bom, quero agradecer aqui a Eliege, a Mauri, olha só quanta gente conhecida aqui, a Alex, Denise, William, um monte de Ó, o gente. livro tá todo. É assim os meus livros. Livro bom é isso, gente. Esse livro, tá? Eu sempre sugiro nos cursos de oratória e curso de apresentação. Então, a Carmine Gallo, nesse livro, ela fala dos segredos das apresentações de impacto. Então, quem está aqui provavelmente já assistiu às palestras do TED Talks. Então, ela faz aqui uma análise das melhores palestras, as palestras que tiveram mais acesso, que foram mais assistidas pelas pessoas. E ela destaca, assim, três características, os segredos das grandes apresentações, que é, elas são emocionantes, ou seja, elas tocam o No coração, coração. elas são originais, elas ensinam algo novo para as pessoas, porque tem muita palestra que a gente vê que é mais do mesmo, né? E elas são memoráveis. É aquilo que tu te lembra até hoje. Olha, tá aqui minha estagiária. E aí, Franz, o que que tu acredita que torna uma apresentação, um pitch, uma palestra memorável para as pessoas? E o que que tu acredita que é mais importante ter desses elementos que despertam a emoção? Bom, na verdade, assim, ó, a gente precisa entender como é que funciona a mente e o coração humano. Então, se a gente quer transformar alguma coisa em memorável, sabe, é importante que a gente entenda as coisas que nos marcam, quais são os momentos que, de alguma maneira, me marcam profundamente. Eu diria que são quatro elementos. O primeiro deles é a emoção, quando, de alguma forma, a mensagem que está sendo passada me emociona. Então, por exemplo, se eu falo de crianças que estão sofrendo, não é só falar, é transmitir o sofrimento para que a pessoa que está ouvindo Uhum, entenda. Se eu falo numa questão sim. empresarial, olha, a empresa vai entrar no vermelho, não é só dizer que vai entrar no vermelho, que vamos entrar em crise. É trazer a realidade do que acontece nessa crise. Olha, nessa crise nós Uhum, teremos isso, porque a emoção da pessoa se envolve. Então, o primeiro elemento sem dúvida, a parte emocional. Segundo elemento para tornar algo memorável é o que a gente chama de orgulho. Quando a pessoa sente orgulho de alguma coisa, a gente nunca esquece.
os momentos que a gente tem orgulho das conquistas que a gente teve, da formatura. Por que formatura é emocionante? Porque a gente sente orgulho de ter conquistado a formatura. Então, quando eu estou falando para alguém, quero transformar esse momento em memorável, eu posso levar a plateia, a pessoa que está me ouvindo, a sentir orgulho de ter conquistado alguma coisa, ou de estar presente no Ah, que momento. legal. Pra ela sentir junto. Isso. Terceira coisa que a gente tem é a parte de dividir essa experiência com outras pessoas. Então, quando eu estou com outra pessoa, um amigo, alguém que eu conheço, sabe, esse momento é vivido com outra pessoa, ele se torna muito memorável. As viagens que a gente fez sozinhas foram legais, mas as viagens que a gente fez com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, a gente não esquece nunca. Por quê? Porque esteve junto outra pessoa. Então, também de levar a plateia a não ficar somente ouvindo, de participar de forma interativa nesse processo. E a quarta coisa que torna memorável uma experiência é quando a gente tem os insights. Quando a gente descobre, meu Deus, é por isso que não está dando certo a empresa. Ou quando diz assim, agora entendi por que eu posso fazer. Então, se a gente trouxer esses 4 elementos, ou pelo menos um desses 4 elementos na comunicação, a pessoa nunca mais esquece. Transformei isso num momento memorável. Então, eu acho assim, por isso que a gente tem que saber lidar com a parte da emoção. Isso me surpreende, olha só. Professores não sabem trabalhar a parte emocional. Palestrantes, e aqui palestrantes envolvem assim, diretores de empresa, gestores, pessoal não sabe trabalhar com a parte emocional. E com isso, Eles são muito bons tecnicamente, né? mas não sabem se Mas não comunicar. é isso que... Não é isso. Deixa eu te perguntar, Franz, é possível uma apresentação com um conteúdo extremamente técnico ser interessante, envolvente e persuasiva? Pergunto, eu acredito que sim, né? Tanto é que é isso que a gente ensina as pessoas, mas o que tu pode dizer para as pessoas? Com absoluta certeza. É a questão de entender os princípios. Então, vamos lá. Eu preciso passar o conteúdo técnico, certo? Primeira forma, ou melhor, a forma mais simples de transformar um conteúdo técnico, sabe, envelopar esse conteúdo técnico dentro de uma história. É muitas vezes trazendo um case ou um contexto que seja significativo para a pessoa. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Teve um conteúdo... eu ia te pedir um exemplo. Teve um conteúdo uma vez numa faculdade que eu trabalhava, muito técnico. E a professora pediu para os alunos, olha, preciso que vocês tragam... Ela estava ensinando aula de Photoshop, que era usar a ferramenta Photoshop. Então, era um conteúdo muito técnico. Tem que ajustar isso aqui, fazer isso. Então, sim. E ela disse, eu quero que todos os alunos tragam uma foto. Aí os alunos trouxeram foto para aquela aula, que era bem técnica, e disse, agora nós vamos aprender como transformar a foto de vocês em zumbi. E aí ela começou, você tem que recortar o olho, fazer isso aqui. Transcorreu a aula. Quando terminou a aula, desceram praticamente uns 8 alunos, furiosos, dizendo assim, Franz, eu não acredito que eu estou pagando faculdade para isso. Eu era coordenador naquela época da faculdade. E disse assim, isso não tem sentido. Se eu quiser aprender como fazer um zumbi, eu vou no YouTube, tenho milhões disso aqui, eu estou pagando a faculdade, não é para ver o que eu estou vendo no YouTube. Eles, não, mas tem um processo técnico, assim, cara, isso eu vejo no YouTube. Aí eu sei que a aula foi terrível. Aí no final, a professora tinha aula, era na quarta de manhã e no dia seguinte, na noite. Aí disse, tu vai fazer o seguinte, vou mudar o exercício. Não, tu não vai mudar o exercício, tu vai fazer o seguinte, tu vai chegar de noite e vai dizer assim, olha pessoal, a Fox veio aqui nos procurar. E como vocês vão trabalhar em uma agência de publicidade, ela disse que ela quer ver, sabe, se vocês são capazes, que eram os times de desenvolvimento ali na própria faculdade, se o time de vocês é capaz de fazer a próxima campanha para a série de TV Walking Dead. Então, vocês precisam fazer um outdoor, precisam fazer um pôster, precisam fazer várias coisas. E aí ela fez de conta, ela contou uma história que eu pedi para ela contar, que a agência deles, porque eram grupos como se fosse uma agência, teriam que trazer uma proposta para a Fox e ganhariam, sei lá, um contrato de 2 anos para fazer aquilo ali. Todos os alunos fizeram pôster, fizeram tudo transformando pessoas em zumbis. Ou seja, o processo foi exatamente o mesmo.
mas o contexto foi trazido por uma Uhum. história. E eles estavam Perfeito. empolgadíssimos, empolgadíssimos. Não, porque isso pode acontecer. Se eu tiver numa empresa, a Fox, já vou mandar para a Fox, quem sabe. Eles se sentiram envolvidos numa história que Uhum. justificou o porquê da parte técnica. Tinha um propósito Tinha um junto ali, né? propósito. Tinha um porquê. Por quê? Exatamente. Uhum. Interessante. Outros elementos, Franz, que tu acredita que sejam interessantes, além desses, por exemplo, cases de sucesso, trazer vídeos, que tu acha que as pessoas podem lançar a mão para passar credibilidade do conteúdo? O que tu costuma usar nas tuas pesquisas e que tu Primeiro, eu vejo assim, pesquisa ó, de conteúdo para colocar? talvez a parte mais prática e mais simples de qualquer pessoa fazer que não entende muito de storytelling e quer começar a introduzir isso aqui é trazer suas próprias histórias pessoais. Então, olha só, quando eu vou apresentar um conteúdo muito técnico, principalmente se é uma palestra, o que pode acontecer? Sabe? Eu posso ficar nervoso, que normalmente as pessoas ficam nervosas. Eu ainda fico nervoso toda vez que eu tenho que dar uma palestra. Sinto as borboletas no estômago. A única diferença é que Uhum. agora elas já voam em formação, as minhas borboletas. Já vão E tu melhor. domina, né? Elas não te dominam, Domina. tu domina. É. Mas olha só, então, muitas vezes a pessoa vai direto para a parte técnica e esquece que Uhum. quem está ouvindo nem sempre vai entender o linguajar. Esse é o primeiro erro e Ah, assim esse é um perfeito. se eu não consigo entender o que a pessoa está falando, não vou conseguir afetar as emoções dessa pessoa. Uhum, Segunda sem coisa, dúvida. se eu estou indo num lugar muito técnico, por exemplo, estou falando, sei lá, estou pegando aqui como exemplo, eu sou dentista e vou palestrar para outros dentistas, eu posso cair no medo de que alguém vai questionar a minha técnica, o meu conhecimento científico. Bah, de repente tem alguém que tem doutorado, alguém que estudou na França, o que eu vou dizer, então a pessoa fica com medo do Uhum. questionamento dos pares. Mas quando eu conto a minha história, olha só, eu era dentista, fui tratar a Dona Maria, que a Dona Maria estava com um tratamento de canal assim, e eu começo a contar a história que eu vivi, ninguém na plateia consegue Vai questionar. contestar. Ai, Ninguém vai ótimo. contestar porque eu não estou falando, embora partes técnicas estejam envolvidas, estou contando o que aconteceu, como eu resolvi, o Perfeito. que pode ser feito. Então, Uhum. isso traz uma tranquilidade para a pessoa. Ela começa a usar pouco a pouco as histórias, começa a Uhum. entrar no storytelling, começa a criar uma conexão emocional com o público e, através disso, passa o conteúdo dela. E nunca vai ser questionado porque foi a maneira como ela resolveu o problema. Por isso que, normalmente, eu uso muito histórias. Às Tá, mas vezes, olha. eu Hum. pego histórias de outros. Se eu achei um comercial, alguma coisa muito legal, eu posso usar essa história e partir dali para a parte técnica. Uhum, uhum, perfeito. É até no livro, nesse livro aqui ele fala dos tipos de história, né? Então pode ser uma história minha, uma história de pessoas conhecidas e histórias de marcas também, de Histórias de sucesso, marcas, histórias de exatamente. empresas, né? Isso também pode ser usado. Agora, uma dúvida, França, que talvez muitas pessoas também pensem. É que nem contar uma piada, não é simplesmente tem um bom contador de piadas e tem um que vai contar uma piada e ninguém vai rir. Contar uma história não é a mesma coisa que storytelling, né? Qual é a diferença? Porque tem histórias que a pessoa conta que não engajam ninguém. Qual é o segredo do storytelling? Então, vamos lá. Vou começar te dando a minha definição pessoal de Essa é. storytelling. Ó, gente, acho que essa é uma resposta de US$ 1 milhão. Gravem aí, tá? Não, não. A minha definição pessoal de storytelling. Tá. Storytelling é a arte de usar palavras e imagens mentais através de uma narrativa para inspirar pessoas e levá-las a agir. Uau. Olha só, então é a arte de usar palavras e imagens mentais por meio de uma narrativa. Eu levo a pessoa a imaginar coisas, ou seja, envolve a Exato. imaginação da Ela pessoa. entra no mundo. Uhum. Isso. Para quê? Para inspirá-la e levá-la a tomar uma atitude prática. Então, por exemplo, Perfeito. eu posso contar uma história do que me aconteceu que não inspira a pessoa. Então, já não considero storytelling, apenas uma narrativa do que aconteceu. Ou aquela história não vai levar a pessoa a uma ação. Então, o que seria a diferença entre contar qualquer coisa, qualquer história, qualquer coisa que aconteceu Uhum. comigo, e Uhum. storytelling na sua prática? É pensar que tipo de palavras, que tipo de situações essa pessoa precisa viver, precisa imaginar, precisa sentir
que vão levar a uma ação concreta. Olha Tu só, eu tem que não... se colocar no lugar do outro, né? Então Com exige certeza. uma empatia para pensar como é que a pessoa que vai ouvir a minha história vai se sentir, é isso? Exato, exato. Eu preciso... Tanto que toda vez que me contratam, eu digo assim, tá, preciso entender quem é que está na plateia. Aham, Quais são as aham. dores que essa pessoa tem? Quais são os Uhum. problemas que eles têm? Então, olha só, coisas que a gente precisa fazer. Eu me lembro que uma vez, sou contratado muitas vezes para dar palestra em instituições de ensino, de como ensinar as pessoas, essa geração nova, que é a geração Netflix. Tá? Uhum. E eu me lembro que eu fui Exato. contratado para ir para Belo Horizonte, e pela primeira vez na minha vida me disseram, olha, é uma palestra sobre o uso de tecnologia na educação. Ok, eu preparei. Como sempre meu público, 90% das vezes, para esse tipo de contrato, são professores. Eu Uhum. cheguei lá e tinham me brifado errado. Era um colégio, me disseram, não são os professores, são os pais de alunos. Porque Nossa! o colégio comprou um monte de iPads, um monte de tecnologia, e os pais estão reclamando que o colégio está gastando com iPads e não com o ensino. Uhum. Naquele momento eu tive que parar e dizer assim, não, então preciso que vocês me deem meia hora, eu preciso mudar tudo. Claro! Preciso mudar Não, tudo. E eu para, muda tudo. eu comecei a minha palestra contando os desafios e casos que aconteceram comigo e meus filhos. Olha, minha Uhum. filha estava usando o iPad, aconteceu isso, meu filho tal coisa, por quê? Porque aí os Uhum. pais se identificaram com a minha dor, ou melhor, eu me Uhum. identifiquei com a dor deles. A partir Claro. daquele momento, eu podia falar qualquer coisa depois daquilo. Porque tu já ganhou a confiança, Já ganhei a confiança conectou, deles. né? Exatamente. Conectou com essa empatia. Bom, mas aí voltando às diferenças do storytelling, né? Então, tu tem que escolher, não é qualquer história, mas tu tem que escolher uma história que faça sentido e que conecte com as necessidades e com as dores do teu público. Exato. O que mais de segredos, assim, que tem que ter nesse Na storytelling para verdade, ser... como eu vou dizer assim, ó, storytelling, a gente já tem praticamente tudo isso dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque somos uma geração que passou a consumir tanta história na televisão, sabe, na internet, que esses fundamentos já estão na nossa cabeça, só não foram formalizados. Então, no momento que eu começo a perceber como cinema, como televisão, como eles usam, parece que dá um estalo de, meu Deus, eu posso fazer a mesma coisa. Então, Que eles talvez seguem a mesma sequência, né? sempre, sempre, É sempre. a tal da jornada do herói, isso faz sentido? A Isso é uma jornada do herói? delas. Isso é É uma uma, né? delas. Tem Isso, mas, várias, por tá? exemplo, vou te dar um exemplo muito simples, que talvez seja a coisa que as pessoas menos usam. Hum. Chama-se conflito. O que é conflito? Conflito, quando a gente fala em storytelling, não é que o protagonista da história vai brigar com o vilão. Não é que eles fecharam pau, brigaram. Não. O conflito é quando eu conto uma parte da história que deixa o cérebro, quem está ouvindo, em conflito, no sentido de preciso saber como é que isso termina. Então, o Uhum. conflito é provocar no cérebro uma necessidade de saber como é que essa história termina. Então, vou te dar É um um exemplo pouquinho de bem suspense? um pouquinho além do suspense, porque olha só, se eu te dissesse, vamos supor que a gente tivesse uma amiga em comum chamada Marta, e eu te dissesse, Bato, não tem ideia onde é que eu encontrei a Marta às 4 da manhã. Tá, mas outra hora eu te conto e vamos embora. Nesse momento, o teu cérebro entrou em conflito. Não, não, não tem outra hora. Que negócio É é esse? agora. É agora, eu quero saber. O que tu fez? Tu Uhum. promoveu uma situação Interessante. onde o cérebro não teve suspense, mas o cérebro ficou, preciso saber. Por isso que é Uhum. muito comum em filmes tu perceber coisas do seguinte tipo, aparece, sei lá, a Casa Branca toda queimada, pegando fogo, helicóptero circulando, a bandeira americana, sabe, em frangalhos, e depois some essa cena, aparece a Casa Branca perfeita e diz assim, ó, 2 horas antes. E teu cérebro diz, Uau! como Como assim? assim? Como assim? Então, olha só, um exemplo bem prático. Eu posso chegar e dizer assim, olha, pessoal, eu vim aqui para falar para vocês que vocês devem usar cinto de segurança no carro, porque o cinto de segurança do carro preserva a vida de vocês em caso de um acidente. Eu estou falando a parte técnica, mas não teve Uhum. conflito. Não teve Uhum. conflito. Agora, se eu Exato. começo a história da seguinte forma, ó, dia 13 de agosto, meu pai faleceu nas minhas mãos. Nunca imaginei que eu, com 8 anos de idade, teria que tirar meu pai do carro
um corpo inerte. Porra, Eu, nossa, eu não isso é preciso contar, chocante. eu não precisei dizer nada, mas teu cérebro assim, ó, só um minuto, para tudo. Deixa eu ouvir o que aconteceu. Por que o pai faleceu? Por que ele tinha 8 anos de idade? Por que ele teve que tirar do caso, sabe? Tu gerou um conflito. Bah, E hoje, sensacional. hoje por exemplo, na era do YouTube, vou te dizer, Uhum. isso se tornou fundamental. Por quê? Porque hoje nós temos muito ruído, estamos lotados de informação por tudo quanto é lado. Então, tu abre o Instagram, milhões de vídeos. Tu abre o É, TikTok, sabe? Tu abre qualquer aplicativo, é muita coisa. Como é, tu vai fisgar a atenção das pessoas? É exato. sabendo usar conflito. Hum. Tu já viu, não sei Isso é como... uma técnica. Isso é uma Isso é técnica, isso uma é uma técnica. técnica, né? Técnica, com absoluta certeza. Por exemplo, tu pode começar com uma pergunta. Você já se imaginou, com a idade que você tem, e você se olhou no espelho e disse: eu deveria estar vivendo muito melhor do que eu estou vivendo hoje? Tu gerou conflito, porque tu me fez eu pensar e eu disse assim, pô, hoje de manhã pensei, me olhei no espelho e disse, pô, já devia, nessa idade Pô. que eu tenho, já devia estar vivendo melhor. Uhum. Eu sei Perfeito. como mudar a sua vida. E aí a pessoa presta atenção. Então, olha só, Uhum. não é Ela porque não tem vai querer YouTube. te deixar até tu falar tudo, né? É incrível. É o poder da atração que É o isso aí. storytelling é uma atração, É uma é um atração. encantamento, né, Franz? É Isso, literalmente um Roberto. encantamento. E aí é o que eu vejo assim, tu falou um tempo atrás, agora uns minutos atrás, sobre liderança. Deixa eu te dizer a minha definição de liderança, que todo Hum, mundo é líder. Porque o que é liderança? É a arte de influenciar pessoas. Para mim, liderança é sem a dúvida. arte de influenciar pessoas. Então, se eu Uhum. tenho 2 filhos, eu sou líder, nem que seja só deles. Sem Se eu estou dúvida. na rua e as pessoas me veem meu comportamento, eu estou liderando as pessoas que estão me vendo. Uhum. Olha só, se liderança é a arte de influenciar pessoas, eu preciso saber os princípios com os quais se influencia pessoas. E eu preciso saber de storytelling. Por quê? Porque storytelling é a maneira mais simples e natural de influenciar pessoas. Ó, É se tu... possível trazer um, é possível trazer um storytelling para uma conversa? Sim, né? Com Para um certeza. feedback, por exemplo, um feedback. Com absoluta certeza. Se tu vai, por exemplo, dar um feedback negativo, sabe, tu pode começar. Lembra o dia tal? Qual foi a tua percepção da Uhum. sensação que o teu colega teve? Uhum. Aí eu estou fazendo que Perfeito. ele não me deu a tua percepção da sensação emocional, da postura emocional que o teu colega teve. Isso ele tem que ir para a imaginação. Diz, olha, eu acho, com base nos olhos que eu vi, nas lágrimas, no comportamento físico, sabe, na postura, que foi isso. Aí eu estou trazendo a história e dali eu posso pegar. Pois é, ela foi Fazer o promovida gancho. pelo teu comportamento, pela frase que tu disse, aí eu posso trazer tranquilamente. Tá, ótimo. Mas conecta antes que eu te interrompi, vai. Tu Não, lembra só onde é que estava tu dizendo o estava aí? seguinte, ó, tu assina Netflix? Eu assino. Então, qualquer pessoa que assina Netflix, que assina Amazon Prime, que assina Disney Plus, ou que tem TV a cabo, está pagando para ouvir histórias. Então, ela entende, esse pagar Netflix, tu está dizendo, storytelling é importante. Só que, olha só, tu está dizendo que storytelling é importante a ponto de tu dar teu dinheiro para os outros. Para quem? Para quem está contando história. E Uhum. quando é tua vez, tu não aprende ou não usa storytelling para tirar, Não não é tirar dinheiro, aproveita. para tirar o benefício dos outros, ou seja, tu pagou para o Netflix, tu está me dizendo que storytelling é importante, que tu tem um custo mensal, como Sem colégio dúvida. do teu filho. Então, Uhum. todo mundo que assina qualquer serviço de streaming ou TV a cabo está dizendo para si mesmo, storytelling é importante. Eu pago por isso, mas não tiro proveito disso. Deixa eu comentar aqui ainda uma pesquisa. Tem vários estudos do efeito do storytelling no cérebro. Mas aqui nesse livro eles trazem, eu trouxe aqui um trecho ali do resultado de uma pesquisa onde a autora fala assim: estudos de varreduras cerebrais revelam que as histórias estimulam e engajam o cérebro humano, ajudando o orador a se conectar com a plateia e aumentando as chances de ela concordar com o ponto de vista do orador. E aí o que eles colocam, que os estudos, tem alguns estudos que mapearam as ondas cerebrais do palestrante com os ouvintes e eles viram que as ondas se acoplam. Então é literalmente uma verdadeira sintonia que a gente faz, né? Como se Isso. tivesse
trazendo Essa todo enfoca a mundo. Como é pessoa. que... Tu enfoca a pessoa. Olha só, tem um dado que nosso cérebro divaga 30% do nosso tempo. Então, olha só, se eu estou conversando contigo, algumas pessoas que estão na live estão ouvindo, mas 1/3 desse tempo elas estão pensando, meu Deus, a luz, será que eu paguei a luz hoje? Outros estão dizendo assim, não, só um minuto, cadê as crianças? Ah, estão ali. Então, nosso cérebro divaga por 30% do tempo ele fica divagando. Menos quando ele está ouvindo histórias. No cinema a gente não divaga. Na frente de uma série a gente não divaga. Então, quando eu começo a contar uma história, eu crio no cérebro a inibição das outras partes do cérebro que me fazem devagar. Eu pergunto, não, então deixa eu ouvir isso aqui. Então, por isso que um professor, um palestrante, ou qualquer pessoa hoje, deveria saber um mínimo de storytelling para quê? Para ganhar, sabe, a percepção. A moeda que nós mais temos hoje não é nem o dólar, a moeda mais forte não é o dólar, é a atenção das pessoas. Tudo sem dúvida. Com a atenção das pessoas. Então, eu quero ganhar a atenção das pessoas para poder fazer negócios, para poder passar minha mensagem, para poder ter um impacto melhor na vida dos outros. Franz, eu fico agora pensando a gente está num mundo onde as pessoas estão com pressa, ansiosas e com excesso de informações. Então, tudo isso, para quem está se comunicando e querendo a atenção dos outros, são limitadores, são desafios, né? Puxa, saber que a pessoa ela está recebendo um turbilhão de inputs, de estímulos que querem a atenção dela. É o celular, é o e-mail, é a família, é todo mundo. Tudo. E aí, tem um livro, não está aqui pertinho para mostrar, que diz assim, obrigada pela informação que você não me deu. Primeira vez que eu ouvi assim, como assim? Pela informação que você não me deu? Então, a gente precisa, no mundo de hoje, com as pessoas com pouco tempo disponível, com excesso de informações, ter essa capacidade de filtrar aquilo que realmente é essencial e passar e transmitir de uma forma muito eficaz, né? E agora, com o recurso do WhatsApp, que a gente consegue acelerar a mensagem. Já pensou que as pessoas podem acelerar a tua mensagem se for chata, cansativa, enfadonha e monótona? Então, uma maneira de fazer as pessoas que... Não, peraí, essa aqui eu vou ouvir com atenção. São todas essas estratégias. Eu sou alguém que escuta o podcast o dia inteiro. Se eu estou caminhando na praça, se eu estou dirigindo o carro, eu estou ouvindo o podcast o dia inteiro. Eu tento otimizar meu tempo para aprender mais. Se eu levo 2 horas no trânsito, eu vou aproveitar essas 2 horas para ouvir o podcast. Produtivas, Isso. Então, por exemplo, dependendo da parte que eu estou ouvindo, que a conversa, eu não tenho problema em botar em velocidade 1,5 versus velocidade 2,0. Sabe, o cara me contou alguma situação, ou está repetindo a mesma coisa, eu vou muito rápido, eu pulo algumas partes. Exceto quando a pessoa coloca conflito. Quando eu digo assim, alguma coisa, não, pessoal, só um minuto, isso aqui eu preciso ouvir. Por exemplo, ela diz assim, o que eu vou falar agora é fundamental. Você precisa prestar atenção. Se está dirigindo o carro, pare e anote. Todo o resto você pode esquecer. Naquele momento, mesmo que eu esteja no 1,5 ou 2, eu volto para o 1. Por quê? Porque ele gerou conflito. Isso é importante, claro. Então, é saber cada vez mais gerar conflito o mais rápido possível. Conflito, lembrando, é esse despertar no cérebro a vontade de querer saber mais sobre o assunto. E é despertar a curiosidade, né? A curiosidade, exatamente. Então, eu não consigo entender como os alunos preferem Whindersson Nunes aos professores. Por quê? Porque o Whindersson não sabe contar histórias. Os professores não sabem contar histórias. Mas em termos de benefício para a vida deles, por quê? Porque os professores entenderam. Eu vou passar meu conteúdo técnico. Não é conteúdo técnico. Tu precisa trabalhar de uma maneira diferente. Uma geração que nasceu com Netflix, nasceu com TikTok. Então, o processo de comunicação mudou todo. As palestras que eu dou hoje não tem nada a ver com as palestras de 5 anos atrás. Eu preciso mudar. A aula que eu dou esse semestre vai ser completamente diferente do semestre que vem. Por quê? Porque a geração se transformou. As pessoas mudaram. Então, eu preciso estar atento. E por isso, os princípios de storytelling me ajudam. Por quê? Porque os princípios não mudam. A forma muda, mas os princípios não. Os alunos mudam, a tua aula precisa mudar, mas as estratégias seguem as mesmas. Tu falou comigo um dia sobre trilha do sucesso, né? História, identidade, hábito, sucesso. Isso. Explica um pouco tudo isso aí para...
Muitas vezes nós pensamos, nós nos focamos nos objetivos. Em que sentido os objetivos? Eu quero ser a próxima Beyoncé. Eu quero cantar como a Beyoncé ou cantar como o Bruno Mars. Então, eu tenho esse objetivo. Mas não é o quanto eu desejo esse objetivo que me ajuda a alcançar, a chegar nesse objetivo. O que me ajuda a chegar nesse objetivo não é o desejo que eu tenho. São os hábitos que eu tenho. São os hábitos que me permitem chegar nos objetivos. Então, por exemplo, se meu hábito é dormir até as 8 horas, melhor, até as 10 horas do meu dia, levantar, sabe, ficar vendo Netflix, às 2 da tarde eu canto 1 hora, trabalho minha voz 1 hora e depois volto a fazer qualquer outra coisa, por mais que eu sonhe no sucesso, em chegar nesse objetivo, o meu hábito impediu de chegar naquele lugar. Então, o que eu tenho que trabalhar? Hábitos. Eu nunca trabalho objetivos. Eu tenho que ter, sim, um objetivo, mas pensar diferente. Quais são os hábitos que eu preciso desenvolver para chegar nesse objetivo? É o caminho, é a trilha que tu, Isso. que Mas tu são os precisa hábitos que eu percorrer. preciso desenvolver para chegar nesse objetivo. Então, eu vou trabalhar Tá. os meus hábitos. Só que os nossos hábitos são resultado da nossa identidade, de como é que eu me vejo. Então, por exemplo, se eu me vejo, eu sou um procrastinador, eu me vejo como um procrastinador. O que acontece? Eu vou ter hábitos de procrastinador porque eu me vejo como um cara que já é procrastinador. Se eu me pergunto assim, tu parou de fumar? Eu digo assim, estou tentando. Eu não me vejo como um não fumante. Eu me vejo como um fumante que está tentando parar. Então, eu vou ter hábitos de um não fumante tentando parar. Às vezes vou fumar, às vezes não vou fumar. É uma crença de identidade que a gente cria, né? Isso, identidade. E a identidade é formada por quê? Pelas histórias que a gente se conta. E pelas histórias que a gente passa também, né? Pelas que passa, mas assim, Pelas muito vivências. mais do que a gente passa é a interpretação, a história que eu me conto sobre aquele fato. Então, 2 pessoas podem ter sofrido abuso, abuso físico, sexual, como vocês quiserem. Uma vence aquilo e a outra não vence. Qual a diferença? É a história que elas se contaram sobre aquele mesmo fato. Então, ela se contou, isso que aconteceu não me define, eu sou superior àquilo. E a outra diz, não, eu sou assim, minha vida é assim, eu não tenho como mudar, eu sempre fui, sabe, os outros não me amam. Então, o fato foi o mesmo, foi a história que a gente se contou. Então, se tu quer mudar alguma coisa, tu quer ter sucesso, eu preciso primeiro entender que hábitos vou desenvolver isso. Essa pessoa que tem esses hábitos, que identidade tem? E aí eu preciso começar a me contar a mim mesmo. Olha só. A história. Então eu tenho que começar a dizer assim, não, peraí, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa que vence. Eu sou uma pessoa que não desiste. Quanto mais eu me conto essa história, mais eu vou começar a ter hábitos de quem é assim. E esses hábitos vão produzir os resultados que eu quero. O resultado que eu quero. Então, eu nunca tinha pensado nisso. A gente se conta muita história. Por exemplo, eu tenho assim por prática, eu acordo de manhã cedo e eu tenho o que a gente chama de afirmações. São uma lista de frases que eu digo para mim mesmo todos os dias em voz alta. Todos os dias em voz alta. Eu repito aquelas frases, porque o que essas frases vão fazendo? São a história que eu me conto sobre eu mesmo. E aí, à medida que vai acontecendo, quando, sei lá, vou dar um exemplo muito simples aqui, tá entendendo? Eu digo para mim mesmo, eu sou um palestrante de sucesso. Porque eu ainda não dou palestras. Mas eu falo todos os dias, sou um palestrante de sucesso, eu vou começar a me ver como um palestrante de sucesso, porque é uma história que eu estou me contando. Eu nem subi no palco ainda. Quando eu for convidado para subir no palco, eu vou estar com medo. Qual é a história que brota na minha cabeça? Eu sou um palestrante de sucesso. Automaticamente minha postura muda. Não, mas sou um palestrante de sucesso. E eu subo no palco completamente diferente, decorrente da história que eu me contei. Sensacional. Eu nunca tinha pensado nisso, Franz. Que histórias a gente conta para nosso inconsciente, né? Consciente, inconsciente. Então, a forma como a gente se conta histórias muda a nossa autoimagem. Isso é incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Muda a autoimagem, pode te dar mais segurança ou insegurança, dependendo daquilo que... É uma comunicação interna que precisa ser revisitada todos os dias e recontada, na verdade, né? Recontada de uma forma positiva.
que acontece, Débora? Olha só. A mídia te conta uma história a teu respeito. Teus pais, teus colegas de trabalho, sabe? Todo mundo te conta histórias a teu respeito. Ah, É, tu é relaxada. Ah, tu é muito bom em matemática. Ah, nos contam histórias. Mas será é. que são as histórias que eu quero? Então, tu precisa constantemente estar filtrando e dizer, não, só um minuto. Eu vou contar as histórias que vão me levar para o fim que eu desejo. Uhum. Mesmo que todo mundo diga o contrário, mas tu está falando contigo mesmo. Por isso que eu digo assim, histórias são tão importantes porque elas nos moldam. Olha só, vou dar um exemplo muito simples. Por que alguém compraria uma Harley Davidson, aquelas motos enormes? Não é Uhum. a melhor moto do mundo. Tem marcas muito melhores em termos de desempenho, tem tudo. Mas essa Uhum. pessoa se conta uma história a si mesma. Eu sou um espírito livre. Uhum. Aí ela compra uma moto que custa uma fortuna, pega o final de semana, sobe na moto e sai dirigindo com o cabelo voando ao ar. Sou um espírito livre. Uhum. Então, na verdade, essa compra tudo se deu porque ele acha, se contou a história, que ele é um espírito livre. E quem é um espírito livre tem uma Harley Davidson para pegar o vento, sabe? Sair sem destino. Tudo é As decorrente daquela histórias que a situação. gente, as histórias que nós contamos definem as ações que nós vamos ter no dia, né? Na Isso. vida. Deixa eu te, ó, eu vou aproveitar que tem uma pergunta, gente, aproveitem o Franz aqui, façam, tragam as dúvidas de vocês, ó. Fabrícia falou, como é que deve, adorei a pergunta dela. Como deve ser um bom professor no modelo remoto que ainda estamos tendo? Primeiro, assim, Fabrícia, saudade de ti. Tu não tem noção de como tu faz falta o teu convívio, o teu bom humor e tudo. A Fabrícia é uma querida ali. Então, vamos ver, Ah, que legal. como deve ser um professor nesse modelo remoto? Olha só, primeiro eu tenho que entender o seguinte. Quando o aluno entrava fisicamente na sala de aula, no momento que ele entrou e sentou, isso me garante, sabe, me garante assim, com 100% de certeza que eu tenho a atenção dele. Porque ele não vai levantar, todo mundo sentado, ele olha para mim e diz, tá, silêncio, agora prestem atenção. Quando eu estou no remoto, eu não tenho absoluta certeza que ele esteja presente. Então ele Uhum, pode até estar conectado, mas eu não posso, nada me garante que eu esteja a atenção dele, ele pode estar dormindo, se conectou e está dormindo. uhum, Então, qual é a primeira coisa que um professor deve fazer? Trabalhar o início. O início da aula tem que gerar conflito. Pessoal, hoje nós vamos ver uma coisa inacreditável. Sabe, eu preciso gerar no início o conflito, no sentido de essa curiosidade, essa vontade de saber mais. Por quê? uhum. Porque isso vai pelo menos, me dar certeza. Ó, eu sei que eles estão presentes. Uhum. Então, talvez que um professor. Eu normalmente começo sempre com uma história, sabe, gerando conflito, eles não sabem o final. Pessoal, vocês não têm noção do que vai acontecer hoje. Se vocês acham que isso aqui aconteceu, vocês estão completamente errados. Ou com uma pergunta, ó, sei lá, estou pegando assim, Uma diversas pergunta áreas. instigante. Isso, alguma coisa instigante assim, ó, pessoal, hoje eu vou dar o segredo de como nunca mais entrar no negativo. Aí todo Muito mundo vai bom. ligar a câmera e diz, cara, eu preciso saber. Uhum. Então, e aí É tu o quebra-gelo, né? É o poder do quebra-gelo, né, Franz? No início, isso. o É início é decisivo fundamental. para tu conquistar a atenção e o interesse ou perder a atenção de cara. Isso, por isso assim, ó, o cuidado que antes a gente entrava em sala de aula e deu, silêncio, silêncio, tu garantia atenção. Hoje o É. início é 10 vezes mais importante. Uma coisa que eu costumo usar bastante também para trazer as pessoas é o diálogo, é a interação, é fazer perguntas, perguntas instigantes, é abrir para perguntas para as pessoas se sentirem à vontade, saberem que elas podem trazer as suas dúvidas, né, França? Porque o que eu Exatamente. vejo de professores que dão aquela aula monólogo, a aula tem uma frase que diz não fale para o público, fale com o Como? público. Então é uma conversa. Mas eu vejo muitos professores jogando. Professores, palestrantes, joga informação, mas não faz perguntas, não traz as pessoas para uma conversa, né? Porque Porque a aula assim, é ó, conversa. qualquer comunicação é conversa. Nós É. aprendemos que aula, o professor está lá e eu fico sentado. Que Que é, palestra, a pessoa está lá e eu fico. Não, é uma conversa. já Eu tenho que era olhar o isso, né? público, perceber se o público não está entendendo, eu vou mudar a conversa, mudo o tom de voz, vou por outro caminho. Hum, Então, o fundamento da comunicação é entender que eu abro minha boca para influenciar e inspirar pessoas. uhum.
Aí muda Hoje em tudo. dia, pela comunicação aí remota, e aproveitando a dúvida dela, da Fabrícia, é possível também, Franz, mudar os estímulos mesmo no online, né? Trazer um vídeo, botar o PowerPoint, tira o PowerPoint, chama no chat. O que que tu costuma usar, Franz? Bom, eu uso tudo. Eu uso tudo. Uhum. E eu não posso, eu costumo variar também seguido, dependendo de uma aula e outra, para não criar uma. Tá, o professor começa com um vídeo, depois Ah, ele faz uma isso. pergunta. Então, manter essa. É como um casamento, tu entende? Eu não posso fazer a mesma coisa sempre. Quando eu casei, uma rosa resolvia qualquer problema. Hoje, um buquê inteiro não resolve, tem que ser mais criativo, então tem que Sim, entender. se É a esforçar. mesma coisa, então, justamente entender como fazer isso. Por exemplo, outra vez, de maneira muito simples, pessoal, vai ter um ponto a mais na prova quem descobrir a próxima a música. Então, assim, ó, cada música que eu passava valia 0,1 pontos, e um limite máximo de um ponto. Aí eu botava música e todo É. mundo assim, ó, eles tinham que ouvir, botar no, escrever no chat qual era a música. Então, comecei a aula dando um ponto de graça para quem acertasse as músicas. E eles só viam o áudio. Então, não, isso aqui é Parque dos Dinossauros. Não, não era. É Guardiões da Galáxia. Então, eu Uhum. fiz isso aqui para acordá-los e depois começar a Claro, aula. claro. Então, dá para usar Isso é um tudo. quebra-gelo. É um quebra-gelo. Aqui, Franz, é criatividade, né? Não tem É. regra, não tem, eu digo assim, não tem receita de bolo. Tem que usar a criatividade e o bom senso para entender se naquela plateia isso vai fazer sentido, porque às vezes um Isso. quebra-gelo que a gente usa para um público é um Não desastre resolve. para outro público, né? Exato. E a inteligência emocional nisso tudo, Franz, qual é a relação que tu percebe entre inteligência emocional e o storytelling? Olha só. Não sei se o tempo, às vezes me preocupa, que não sei se o Instagram permite mais de uma Eu acho hora. que agora ele não cai, tá? Eu Ah, espero tá. que ele não caia. Melhor Me ainda. parece que. Vamos encerrar com. Essa é a última pergunta e depois a gente fecha. Olha só, o que eu percebo? Todo mundo fala assim em coeficiente intelectual, o quanto eu sei. E a gente vai no colégio, vai na faculdade, a gente estuda, compra livros para desenvolver o coeficiente intelectual. E se Uhum, percebeu que as pessoas são contratadas pelo coeficiente intelectual, o quanto elas sabem, mas são demitidas pelo comportamento, pelo coeficiente, sabe, pelo EQ, sabe, pela inteligência emocional. Já se uhum. percebeu que eu preciso ser emocionalmente, sabe, equilibrado, entender como trabalhar com pessoas mais complexas, sabe? Eu preciso essa habilidade de saber lidar com a inteligência emocional. Então, olha só, se eu entendo que as emoções são importantes e é o que me garante o emprego hoje, storytelling é a forma de chegar nessas emoções. Então, não tem como dizer que eu valorizo inteligência emocional se eu não sei storytelling. É a mesma coisa assim, ó, eu valorizo minha esposa, mas nunca converso com ela, nunca falo com ela, nunca dou um presente. Então, eu valorizo a inteligência emocional. Não, se tu valoriza a inteligência emocional, tu deveria saber contar histórias. Por quê? Porque as Uhum. histórias são um meio mais fácil de chegar nas emoções. E aí tu vai saber a pessoa que está deprimida, a pessoa que está muito feliz, tu vai saber como tratar com inteligência emocional. Então, para mim, o storytelling é a base para lidar com a inteligência emocional, com os conflitos. Por isso que para mim é importantíssimo ali. Uau, muito bom, muito bom. Muita coisa nova aqui, abriu o horizonte, Franz. A gente conhece um pouco de storytelling, mas tem coisas aqui que tu trouxe que eu nunca tinha pensado. Muito bom. Eu quero saber, pessoal, que está aqui conosco, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aqui para a gente. Ó, peraí, a Cirlei. Ih, um pouquinho. A Cirlei fez uma pergunta lá em cima. Deixa eu achar de novo, Cirlei. Franz, qual é o seu ponto de vista sobre homeschooling? Na verdade, eu acho que é válido, acho que é válido, mas a gente precisa também se capacitar para isso. Por exemplo, assim, muita gente pode dizer assim, não, eu vou educar meus filhos em casa. Mas será que essa pessoa está habilitada para educar os filhos em casa? Então, o homeschooling para mim é válido. Acho que em muitos casos é necessário. Sei lá, se o pai viaja muito ou tem um trabalho itinerante, o homeschooling seria uma das grandes coisas que temos como recurso. Mas precisa, Uhum. como em qualquer profissão, o pai dizer, bom, ok, eu preciso entender. Eu preciso entender como eu posso fazer. Qual é o objetivo? O que eu quero desenvolver? É decorar a matéria ou levar o pensamento crítico? Tá, como é que se leva o pensamento crítico? Sabe? Então, para mim é importante, acho que seria uma boa opção,
mas precisaria de ter formação ou para os pais ou um caminho, recursos para que eles possam exercer isso da melhor forma. Perfeito. Se tu pudesse dar agora falando para os professores, se tu pudesse dar uma dica aí para os professores que estão ali, às vezes ansiosos ou angustiados para manter hoje os alunos conectados, que dica tu daria para os professores? Peguei ele de surpresa, tá? Não, na verdade, assim, ó, tem uma frase que eu gosto muito. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas sabem o quanto você se importa com elas. Uau! Então, olha só, as Pá, pessoas sensacional. não se importam com o quanto você sabe, até que elas sabem o quanto você se importa com elas. Então, no momento, nós professores não fomos ensinados a mostrar ou a dar sinais para o aluno de que realmente estou preocupado com a vida dele, com o crescimento Uhum, dele, com o futuro dele. Nós fomos uhum. ensinados da matéria, diz, tu tem que ensinar isso Isso. aqui em 20 aulas. Eu pego aquele conteúdo, corto em 20 pedaços e saio dando. Mas no momento que as pessoas se dão conta que o aluno, que o mentio, que a pessoa se dá conta, essa pessoa de verdade está preocupada comigo, aí para ela o que eu sei é importante. Então o Ah, conselho que eu show. daria, mostre, dê sinais de que de verdade você está preocupado com o futuro da pessoa. Uhum. Para fazer sentido, tem que fazer sentir, né? Isso aí, boa, boa. Muito bom, Franz. Eu não vou mais Não, ocupar o teu tempo. Te por mim, eu agradeço reservei o tempo que você demais, queira. gente. Vamos deixar um gostinho de quero mais. Vamos fazer uma live 2, né? Módulo Dois, 2 ou Star Wars 2, né? o retorno do Jedi. O Retorno do Jedi. Muito bom. Já temos até o nome da nossa próxima live. Agradeço demais, assim, de coração. Te admiro muito. Tu Gente, sabe que é vocês querem. recíproca, Débora. Tu sabe que é recíproca. E tu me ajudou Olha, muito também. eu quero saber, Franz, quando é que nós vamos dar um curso em parceria, juntos, eu falando de Ah, oratório e tu falando de storytelling. Quero saber se alguém que está aqui gostaria de ter esse curso aí disponível, gente. Oratória com storytelling. Fica aí, ó. Fica a temos pelo provocação pra menos gente. um interessado, Dani, o Dani Kozlowski. Então tá, muito obrigada, Franz. Até a próxima. Obrigado, eu que Obrigada a agradeço. todos Obrigado pela vocês presença aí. a todos que estavam presentes. Obrigado, Graça, que estava ali, Renata, todo mundo ali, Giovanni. É muita gente assim. Obrigado a todos, de coração ali. Muito bom. Obrigada então, gente. Bom descanso a todos. Obrigado. Valeu.